3 da série do básico ao avançado aqui da plataforma Kenji. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre customização de etapas e adição de campos. Mas antes de a gente ir para a prática, vamos só falar um pouquinho sobre conceitos para a gente poder fazer um deparo entre o que a gente tem conceitualmente, com referência bibliográfica, e o que o Kenji oferta, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é um processo? Processo nada mais é que uma sequência de atividades interligadas que visam atingir um objetivo específico. Então, como um exemplo, o CRM de vendas, tá? Então, vamos pegar esse cenário, pessoal. Imagina lá o teu processo onde você faz a captação do lead, você faz reuniões para esquentar esse lead, ofertar serviço, negocia valor, até chegar ao ponto de fechar um contrato. Todas as atividades que aconteceram nesse meio, né, desde o momento que você capta o lead, são as etapas do teu processo. Tá? O processo ele é constituído por uma entrada, o processamento e a saída. A entrada, nesse caso do CRM de vendas, seria a captação do lead, então, onde eu pego ali nome, telefone, e-mail dessa pessoa e tarefas onde eu faço o contato, envio uma proposta, apresento o produto. Esses pontos são as etapas desse processo e a saída tende a ser uma negociação fechada ou perdida, ok? Aqui no Kenji, o processo em si é chamado de fluxo. E aqui tem uma representação de como a gente lida com isso, que reflete as etapas que eu acabei de comentar. Eu tenho sempre o início, um gatilho inicial, onde eu vou informar o que eu preciso para começar essa atividade. Eu tenho as etapas que podem ser sequenciais ou não, e a minha saída. Então, voltando de novo aqui, por exemplo, do CRM de vendas. Eu tenho um fluxo onde eu capto o lead, pego o nome, telefone e e-mail, que é esse meu gatilho inicial, o formulário inicial. Eu tenho as etapas, que pode ser reunião de apresentação, elaboração de proposta, envio para aprovação, fechamento em si. E depois disso, a gente tem a saída, que é a geração possivelmente de uma atividade na esteira de operação, ok? A gente montou na aula anterior foi o nosso primeiro fluxo, que é um processo. A gente chamou ele de minhas tarefas, e aqui dentro a gente pré-definiu que para adicionar uma nova tarefa, né, dentro do meu fluxo, o meu input, o meu formulário inicial, exige basicamente um título dessa tarefa, e aqui a gente configurou para que existam as etapas de a fazer, fazendo e feito, ok? Dentro do Kenji, além de você poder consultar os fluxos existentes nesse canto da tela, né, em meus fluxos, a gente também tem no menu principal, no canto esquerdo do site, o ícone Meus Fluxos. Clicando aqui, a gente vai ter uma outra visualização, um outro formato de visualização, mas também com uma lista de todos os processos que estão disponíveis para o meu usuário. Tá? Então, vamos para a aula de hoje, pessoal. Com conceitos alinhados, vamos voltar aqui para o fluxo que criamos na aula anterior. Se você não tem esse fluxo, volta na aula número 2 e ali você vai ter o passo a passo de como chegar no ponto que estamos agora. E, pessoal, qual que é a proposta? A gente vai ampliar as etapas desse fluxo e trazer campos adicionais para que a gente tenha um pouco mais de clareza sobre o escopo que está sendo tratado. Eu vou levar em consideração que esse fluxo está se transformando num fluxo para controle de atendimentos de demandas de cliente, tá? Então, hoje a gente tem aqui um formulário inicial, que basicamente pede o título da demanda. Depois disso, ele entra na etapa de a fazer, eu tenho fazendo e feito. A ideia é tornar ele próximo do que está aqui nesse mapa, tá? Então eu vou ter um formulário inicial onde eu vou precisar informar o cliente, o título da demanda, a descrição e qual que é a prioridade, se é baixa, média ou alta. Quando eu mover para a atividade, para o a fazer, ele vai precisar informar o responsável e o prazo de entrega. Quando eu estiver fazendo, eu vou precisar relatar o que foi feito e informar a data que concluí a tarefa. Eu criei também aqui uma etapa de impedimento. Se eu tiver alguma coisa que trave o andar, a ideia é que essa atividade vá para essa etapa e fique ali estacionada até que a solução seja feita. Né? E depois disso, eu tenho uma etapa de validação do cliente para poder aprovar ou não essa minha demanda. Depois disso, eu dou ela como finalizada, ok? Vamos para a prática aqui dentro do Kenji para começar a construir esses caras. Um ponto importante, pessoal. Esse fluxo eu vou criar exatamente como está aqui, e como a ideia é sair do básico ao avançado, com o andar das aulas a gente vai tornar ele um pouco mais inteligente, com automações, vinculando com cadastros, mas agora a gente vai espelhar exatamente o que está nesse mapa, beleza? Voltando aqui para o Kenji, vamos começar essas nossas alterações. Eu vou aqui na engrenagem no canto direito, em formulário inicial. É aqui que você pré-define quais são os campos que você precisa para o input do processo. Voltando aqui para o nosso mapa, a gente comentou de deixar o cliente, título da demanda, descrição e prioridade. Então vamos lá. Eu vou aproveitar o campo título e vou mudar aqui para ser cliente. Esse campo é obrigatório aqui
eu vou botar uma informação, informe o nome do cliente. Uma coisa importante, tá? Nessa página, do lado esquerdo, você vai conseguir acompanhar tecnicamente os campos e os títulos que estão sendo cadastrados dentro do formulário. E aqui na direita você já tem uma simulação de como ele vai ficar apresentado após a conclusão, como é que o usuário vai visualizar essa informação. Então, voltando aqui, a gente vai trazer agora o título da demanda, descrição e prioridade. Vou criar também um campo do tipo texto curto para que seja informado o título da demanda e também vai ser um campo obrigatório. Vou adicionar um campo de texto longo para o descritivo da atividade. Então, aqui, descrição da tarefa, também como item obrigatório. E agora eu vou adicionar um campo do tipo caixa de seleção, que é esse carinha aqui, ó, que você dá várias opções e o usuário pode escolher a prioridade dentro dela. Então, o título vai ser prioridade e as opções vão ser baixa, média e alta. Também eu vou dizer que esse campo é obrigatório. Então, olha só, é assim que ele vai ser apresentado para o usuário no momento do preenchimento, tá? Então, cliquei em salvar, aqui está um exemplo de como vai ficar, vou salvar e já vou simular para a gente como é que esse cara vai se apresentar. Então, nova tarefa, vejam só, ele já pede aqui o nome do cliente, vou colocar aqui Candy, título da demanda, criação de usuário, descrição, criar usuário para o Frederico. E a prioridade vai ser média. Novo item. Perfeito. A atividade já está aqui disponível. Uma coisa muito bacana, tá? Você pode utilizar essa função de campos para poder definir quais informações quer que apareçam na folha do card. Então, aqui já está aparecendo por enquanto só o título. Então, eu vou aqui clicar em campos e vou definir também que eu quero que apareça a prioridade desse item. Habilitei. Quando eu clico fora, ele já traz para a minha prioridade. Tá? E uma outra coisa bem importante, para que ele entenda que essa configuração tem que ser sempre exibida, é importante que você venha aqui e clique em salvar visualização para todos. A partir desse momento, ele deu um aviso, se eu sair do fluxo e voltar, ele já vai carregar com a configuração que eu quero definir. Aí você pergunta, pô, mas por que os outros dois não têm essa informação? Porque esses cartões que estão aqui, eles foram criados antes dessa alteração que a gente está fazendo agora. Por isso que ele não tem esses outros dados. Se a gente abrir agora, vocês vão ver que aqui no canto esquerdo eu só tenho o cliente, que se vocês lembrarem a gente mudou o campo título para cliente, e aqui os outros campos são novos. Então no momento da criação do ir ao supermercado, a gente não tinha esses caras dentro do formulário para preencher, beleza? Voltando agora para o nosso fluxo. A gente finalizou o formulário inicial, check. Vamos agora trabalhar nessas etapas. Então, eu já tenho a fazer, eu já tenho o fazendo. Eu vou criar as etapas agora de impedimento e validação do cliente. E vou aproveitar a finalizada que já existe. Tá? Então, como é que eu crio novas etapas? Você pode usar esse atalho aqui no canto direito, ó, criar uma nova etapa. Clicando aqui, ele vai abrir a mesma opção de tela que apareceria se eu viesse aqui na engrenagem etapas do fluxo. Tá? É um outro atalho que dá no mesmo local. Então agora a gente vai criar aqui uma nova etapa chamada impedimento. E aqui a gente tem algumas características que podem ser utilizadas para essa configuração de etapa. Primeira delas, a criação de campos, a gente já vai fazer isso. Eu posso criar uma descrição para essa etapa, para simplificar a vida do usuário, saber do que se trata. Então eu vou colocar aqui que aqui ficam as tarefas com impedimento para execução. Perfeito. Uma outra opção importante, opções avançadas. Aqui, ó, esta é uma etapa final. Se marcada, o sistema vai entender que quando o card chega nessa etapa, ele finalizou o processo. É a última etapa, ou seja, ele deixa de alertar o usuário sobre vencimento, ele deixa de aparecer na lista de minhas tarefas, então é de fato para uma etapa que está concluída. Que não é o nosso caso. Aqui ela está com impedimento, vou precisar ainda corrigir esse impedimento para poder voltar. Próxima configuração, usuário responsável. Caso você queira manter uma pessoa fixa como responsável por essa etapa, você pode setar aqui. A premissa apenas é que essa pessoa já tenha sido convidada para o ambiente, ok? Próximo campo, prazo de conclusão, SLA. Essa parte aqui é muito bacana, você pode pré-configurar qual é o prazo que você tem para essa atividade a partir da data da movimentação do cartão, ou seja, quando eu mover um cartão para a etapa de impedimento, que é o que a gente está criando agora, quanto tempo de prazo eu tenho até sair dali? Então, essa é uma opção.
E eu posso botar um prazo mais macro, que ele conta a partir da data de criação do cartão. Tá? Uma outra opção, a gente vai ver mais para frente numa etapa mais avançada, é utilizar uma data do fluxo como referência para poder calcular um novo prazo. Mas no nosso caso aqui, vamos definir que o prazo é de 3 dias após a movimentação do cartão. E um ponto importante a considerar é se a gente quer que o prazo seja corrido ou se eu vou considerar apenas dias úteis, ok? Então aqui eu vou dizer que vão ser apenas dias úteis. 3 últimos pontos de configuração, cor da etapa, basicamente para estilizar. Então essa etapa de impedimento eu vou pintar de vermelho para destacar ela. Um ícone para poder caracterizar também a etapa, isso é bacana você padronizar dentro dos seus fluxos, sempre um ícone para etapas que são similares. Exemplo, a etapa feita eu vou usar em todos os meus fluxos, eu vou usar sempre o botãozinho aqui de check, ou vou usar uma bandeira, enfim. Acho que é importante você ter esse padrão para poder habituar o usuário com algo mais visual, tá? Então aqui eu vou procurar um ícone, ver se eu acho aqui, ó, stop. Vou chamar esse cara aqui de pausa para impedimento. E uma última opção, bem interessante também, a gente vai ver com um pouco mais de detalhe no futuro, é o time tracking. Esse cara serve basicamente para forçar o operador a lançar as horas trabalhadas dentro da atividade. Com isso você consegue ir no detalhe de produtividade da tua equipe. Esse cara eu vou deixar inativo por enquanto, a gente vai falar sobre ele no futuro. Próxima etapa que eu vou criar é a aprovação cliente. Aprovação cliente não é uma etapa final. Eu vou deixar aqui o prazo também de 3 dias e esse cara vai ter a cor azul. E eu vou achar aqui um ícone de user com um reloginho aqui para ter aprovação. Perfeito, etapas criadas. Agora, com todas essas etapas, eu vou ordená-las para ficar de acordo com a prototipação feita. Então aqui eu estou esperando que seja forma inicial, a fazer, fazendo, impedimento, validação cliente. Então eu vou trazer o impedimento para antes do feito. Para isso, eu passo o mouse em cima do título, ele vai habilitar esses 3 pontinhos. Clicando nele, eu vou na opção mover para a esquerda. Show, já está na posição que eu quero. Agora eu vou trazer a aprovação cliente. 3 pontinhos, mover para a esquerda. Legal, já está na ordem que preciso. Agora a gente vai começar a adicionar os campos dentro dessas etapas que nós configuramos. Então, voltando aqui para o nosso guia, o a fazer, a gente pré-definiu que vamos ter o campo de responsável e prazo de execução. Vamos lá no ambiente, engrenagem, etapas do fluxo. Vamos aqui na etapa a fazer e adicionar esses 2 campos. Primeiro campo, criar novo. Eu tenho aqui o campo do tipo responsável. Vou botar aqui, o nome vai ser responsável mesmo. Esse cara é obrigatório e vou adicionar. O que esse campo faz, para ficar bem claro? Quando eu adiciono durante o fluxo um campo responsável, é a mesma coisa de eu estar dentro do cartão, clicando aqui no botão responsável e setando o usuário. Tá? A diferença é que ele passa a valer a partir da movimentação do cartão, ou seja, quando eu estou fazendo uma triagem aqui no a fazer e seleciono que o responsável vai ser o Frederico, por exemplo, quando eu movimento ele para o fazendo, ele, na próxima etapa, assume que o fazendo é do Frederico. Tá aqui o ícone com as minhas iniciais, e se eu abrir o cartão, ele já vai ter aqui responsável Frederico Oliveira. Joia? Então, voltando aqui para a edição do nosso fluxo, etapa do fluxo, a fazer, e o próximo campo é prazo. Então, eu vou criar um novo campo do tipo vencimento. E vou nomear prazo e dizer que também é obrigatório, e eu posso definir se esse prazo vai ser no formato data ou data e hora. Nesse caso, eu vou deixar apenas como data. Qual é o comportamento esperado? A partir do momento que eu preencho o campo prazo e movimento o cartão para a etapa seguinte, ele já assume que o prazo de entrega é o que foi preenchido aqui. Vamos simular? Vou criar aqui uma nova tarefa, cliente Kend02, título da demanda, título de teste, descrição da tarefa, descrição teste, prioridade, eu vou marcar como alta, novo item. Então vamos simular agora o que a gente fez. Vou preencher aqui o responsável como sendo o Frederico e o prazo sendo dia 16 de agosto de 24. Então vejam só, no momento que eu preenchi, ele ainda não surtiu efeito nessas opções do cartão de responsável e data, mas a partir do momento que eu faço a movimentação para o fazendo, que é a etapa seguinte, ele já trouxe aqui um prazo. Tá? Então, venho aqui, se eu abrir o cartão, ele já vai estar o responsável Frederico e o prazo 16/8. Perfeito, o comportamento está de acordo com o esperado.
Vamos agora trabalhar na próxima etapa, que é o fazendo. A gente espera aqui ter o campo relato e data de conclusão. Então, voltamos aqui no fluxo, engrenagem, etapas do fluxo, e vamos para a etapa fazendo, adicionar dois campos. Campo número 1, de texto longo, chamado relato, aqui onde eu vou relatar que ação eu fiz para resolver a tarefa, vou marcar também como obrigatório, salvar, e o próximo vai ser a data. Mas aqui agora eu não vou mais usar o campo vencimento. Esse campo data é apenas informativo, essa é a grande diferença, tá? Vencimento ele assume como sendo o prazo do cartão, e quando eu uso o tipo data, ele é basicamente informativo. Então eu vou colocar aqui o nome dele como data de conclusão, obrigatório, apenas data, vou botar aqui data e hora nesse caso, e vou salvar. Vamos fazer uma simulação? Vou pegar aqui o cartão que está em fazendo, relato, vou colocar aqui tarefa, esse aqui era para criação do usuário para Frederico, então o relato vai ser usuário criado e senha encaminhada para o e-mail do usuário. Data de conclusão foi hoje, eu terminei agora às 15h30 e vou mandar agora para aprovação do cliente. Perfeito, está funcionando. Se eu abrir o cartão aqui na aprovação do cliente, eu já vou ter aqui no canto esquerdo o histórico do que foi feito. E aqui, isso é uma base bem interessante para vocês acompanharem. Dentro do cartão, eu tenho aqui no topo sempre uma timeline, onde vai mostrar exatamente por onde essa atividade passou e por quanto tempo ela ficou dentro dessa etapa. Então, nesse caso, ela ficou fazendo durante 3 minutos. Logo abaixo, eu tenho todo o histórico de preenchimento, desde o formulário inicial, apontando quem foi que fez, quando fez, data e hora, e o que preencheu. Tá? Então, ele passou aqui pelo formulário inicial, passou no a fazer e no fazendo. Agora, a gente precisa configurar a etapa de aprovação cliente e impedimento. Vamos lá. No impedimento, ele pede basicamente um campo de texto com impedimento e na validação cliente um campo aprovado. Então, voltamos no sistema, engrenagem, etapas do fluxo, e aqui no impedimento a gente vai adicionar um campo do tipo texto longo, ou eu posso usar também aqui o texto formatado. Qual que é a diferença? O texto formatado permite que o usuário destaque algumas palavras em negrito, crie uma sequencial em tópicos, taxado, crie links. Vamos usar o texto formatado para simular. Então, aqui o título vai ser impedimento. E vou salvar. E aqui na aprovação do cliente, a gente vai adicionar um campo do tipo seleção única, para o cliente dizer se foi aprovado ou não. Então, vou fazer a pergunta, aprovado? E as opções de resposta é sim e não. Maravilha. Com isso, o nosso fluxo ele já está completo em cima da proposta inicial. Vou recapitulando. Formulário inicial, com cliente, título, descrição e prioridade, a fazer com responsável e prazo, fazendo com relato e data de conclusão, impedimento com impedimento, o relato dele, validação do cliente, aprovado, sim ou não. E o finalizado é quando a gente já está com a tarefa entregue. Então, vamos fazer agora uma simulação de ponta a ponta. Nova tarefa, cliente vai ser Kenji, estilo da demanda, criar conta de e-mail para o novo gerente de operações. Descrição da tarefa, criar e-mail para o colaborador João da Silva. A prioridade classifico como média. Novo item. Perfeito? Está aqui a atividade, prioridade média. Eu vou fazer a triagem agora dessa atividade. Clico nela, vou definir que o responsável aqui vai ser o Frederico e o prazo que ele tem para fazer é até o dia 9, amanhã. E vou mandar para fazendo. Olha só, ele já assumiu aqui que vence amanhã a atividade. Vou abrir ela, vou apontar que já fiz. E-mail criado e compartilhado com o solicitante. A data de conclusão foi hoje mesmo, agora, e vou mover para aprovação cliente. A gente não tem um cliente ainda aqui dentro do nosso ambiente, mas vamos simular que é ele que está fazendo esse trabalho, então ele vai entrar aqui na atividade e vou dizer que aprovado é igual assim, e vou mover para feito. Perfeito. Concluído. Você pode ver aqui que, inclusive, o finalizado já está taxado. Por que disso? Vou voltar numa explicação que dei agora há pouco. Engrenagem, etapas do fluxo. Se a gente vier aqui na etapa feito, vocês vão ver que essa é uma etapa final, está marcada. Então, ele entende que a tarefa está concluída e, com isso, o processo dessa demanda está finalizado. Certinho? Pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo.
Fiquem à vontade para comentarem com dúvidas, sugestões, críticas. A gente está aqui para poder refinar cada vez mais o modelo e conseguir levar mais conhecimento para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações do próximo conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau!